Quanto mais você tenta mostrar o que alguém perdeu, menos essa pessoa sente a perda. Sabe por quê? Porque arrependimento não nasce de explicação, não nasce de mensagem, não nasce de você aparecendo na vida dela com uma versão melhorada de si mesmo só para provar um ponto. Arrependimento nasce do silêncio, da ausência que pesa, da percepção de que algo sumiu do mundo dela e não vai voltar pedindo. Você já tentou mostrar que estava bem e saiu parecendo que precisava provar isso? Já mandou uma última mensagem que era para ser definitiva e mandou outra 3 dias depois? Esse vídeo não é sobre fazer alguém sofrer, não é sobre joguinho, não é sobre estratégia de sedução. É sobre a única postura que transforma uma perda em algo que a outra pessoa carrega pelo resto da vida. Seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente não fala sobre como recuperar ninguém. A gente fala sobre como recuperar você. Se você está nesse vídeo, provavelmente foi deixado, ignorado ou substituído. E provavelmente uma parte de você ainda pensa, será que um dia ela vai perceber o que perdeu? Deixa esse pensamento aqui nos comentários. Escreve só uma palavra, postura. Se você sente que correr atrás nunca funcionou, esse canal foi feito para você. Se inscreve, ativa o sino. E agora vamos começar. Existe um momento específico depois de uma perda que quase todo homem conhece. Não é o momento da briga. Não é o momento da separação, é o momento de depois, aquele silêncio estranho que vem quando a vida continua normalmente para todo mundo, menos para você. Você abre o celular sem motivo, fecha, abre de novo, não tem notificação nenhuma, mas você fica olhando para a tela como se fosse aparecer alguma coisa. Você começa a montar cenários na cabeça. E se eu tivesse feito diferente? E se eu mandar uma mensagem agora, seria errado? Será que ela está pensando em mim? E então vem o impulso. O impulso que já destruiu mais dignidade do que qualquer briga jamais destruiu. O impulso de aparecer, de mostrar, de provar, de fazer a pessoa enxergar o que perdeu antes que seja tarde demais. Esse impulso parece lógico, parece até corajoso em alguns momentos. Vou ser honesto, vou mostrar quem eu sou, vou fazer ela entender. Mas aqui está o problema que ninguém te conta com clareza suficiente. Quando você aparece para provar valor, você confirma que seu valor precisa ser provado. Pensa nisso por um segundo. A pessoa que você admira, que tem presença, que entra numa sala e muda a energia do lugar, essa pessoa passa o tempo explicando para alguém o quanto ela vale? Essa pessoa corre atrás de quem a ignorou para mostrar que merecia atenção? Não. E você sabe disso. Em algum lugar lá dentro, você já sabe. O problema é que saber e conseguir fazer são coisas completamente diferentes quando a dor está presente. Quando tem um vazio real ocupando espaço no seu peito, a lógica some. O que sobra é o instinto. E o instinto diz, age. Faz alguma coisa, não fica parado. E aí começa o ciclo. A mensagem que você mandou achando que ia trazer clareza só trouxe mais silêncio. O post que você fez nas redes sociais mostrando que estava bem, ela viu, curtiu e não falou nada. O encontro que você forçou para conversar como adultos virou uma cena que você não consegue parar de rever na cabeça. Cada tentativa de aparecer foi, na verdade, uma confirmação de ausência, não ausência dela, ausência de você mesmo. E aqui está onde o estoicismo entra. Não como filosofia de livro, não como citação de calendário, mas como diagnóstico cirúrgico do que está acontecendo com você. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, nas meditações, algo que não era motivação, era uma correção. Ele estava se lembrando todos os dias de onde estava o seu controle, não no que os outros pensavam, não na opinião do Senado,
não no afeto de quem ele amava, no caráter, na postura, na forma como ele acordava e escolhia agir, independente do que o mundo devolvesse. Ele era imperador de Roma, tinha poder sobre exércitos e, mesmo assim, precisava se lembrar todos os dias: o único território que você realmente governa é você mesmo. Agora, aplica isso para você. Você não controla se ela vai se arrepender. Não controla se ela vai perceber. Não controla o que ela sente, o que ela pensa, com quem ela está, o que ela faz nos próximos meses. O que você controla está dentro de uma fronteira muito clara. Como você responde a essa perda? O que você faz com esse tempo? Quem você decide se tornar agora? E é exatamente aí, nessa escolha silenciosa, que ninguém vê, que ninguém aplaude, que acontece sem plateia, que o arrependimento do outro começa a ser construído. Não porque você planejou, mas porque você se recusou a diminuir. Vamos falar sobre o mecanismo real, não a versão romantizada. O mecanismo psicológico concreto de como o arrependimento funciona. Porque quando você entende isso, para de fazer as coisas que destroem a possibilidade dele acontecer. O arrependimento não é uma emoção simples. Ele não aparece como tristeza, não aparece como saudade imediata. Ele aparece como contraste. Deixa eu explicar. Enquanto você está presente, mandando mensagem, aparecendo, mostrando que está mal, mostrando que está bem demais, postando indireta, pedindo explicação, a pessoa tem uma imagem de você muito clara e muito acessível. Ela não precisa imaginar nada. Ela não precisa preencher nenhum espaço vazio. Você está ali, ocupando espaço, confirmando uma narrativa que ela já construiu sobre você. E narrativas confirmadas não geram arrependimento, geram conforto, o conforto de achar que a decisão foi certa. Agora imagina o oposto. Você some, não de forma dramática, não mandando mensagem de despedida dizendo "nunca mais vou te procurar", porque isso ainda é presença disfarçada de ausência. Você simplesmente para de aparecer, para de reagir, para de existir no campo de visão dela. O que acontece no cérebro humano quando algo que estava presente desaparece sem explicação completa? Ele preenche o vazio. E ele não preenche com coisas ruins. Ele preenche com o que havia de melhor, com os momentos que funcionaram, com a versão de você que ela mais valorizava, mesmo que não soubesse que valorizava. Isso não é manipulação. É neurologia básica. É o mesmo motivo pelo qual músicas antigas parecem mais bonitas do que eram. O mesmo motivo pelo qual a gente lembra de pessoas mortas com uma gentileza que às vezes não tinha quando estavam vivas. A ausência edita a memória. Mas, e esse é o ponto onde a maioria erra, a ausência sozinha não basta. A ausência vazia é só distância. É alguém sumindo porque está destruído, paralisado, esperando que o tempo passe para poder aparecer de novo com a mesma versão de si mesmo. Isso não gera arrependimento, gera pena. E pena é o oposto de respeito. O que gera arrependimento real é a combinação de dois elementos que precisam acontecer juntos: ausência, primalis, evolução. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos do mundo antigo, entendia isso de uma forma que a maioria dos homens livres nunca entendeu. Ele não tinha nada. Não controlava onde dormia, o que comia, se seria vendido ou libertado. E mesmo assim construiu uma arquitetura interna tão sólida que sua filosofia atravessou 2000 anos. O que ele dizia, em essência, era isso: não perguntes que as coisas aconteçam como queres, deseja que aconteçam como são e encontrarás tranquilidade. Traduzindo para sua situação agora, pare de querer que ela volte atrás. Pare de querer que ela perceba. Pare de construir sua evolução em função da percepção dela.
Porque quando você evolui para ela ver, você ainda está sendo governado por ela, ainda está pedindo permissão, ainda está esperando validação de quem te descartou. A evolução que gera contraste, a que realmente pesa quando ela eventualmente olha para trás, é a que acontece em silêncio, sem audiência, sem intenção de ser vista. Você acorda mais cedo não para postar story de academia. Você acorda mais cedo porque decidiu que sua vida vale disciplina. Você para de beber não para mostrar que está melhor. Você para porque se respeita. Você reconstrói sua rotina, seus projetos, suas amizades, sua presença, não como performance de recuperação, mas como consequência natural de alguém que se recusou a parar no momento em que foi ferido. E sabe o que acontece quando isso é real? Aparece, sem que você precise fazer nada, num comentário que um amigo em comum faz, numa foto que surge sem querer, numa menção casual que chega até ela de alguma forma, não porque você planejou, mas porque pessoas que crescem enquanto o mundo esperava que elas afundassem, são impossíveis de ignorar. A pergunta que você precisa se fazer agora não é: o que eu faço para ela se arrepender? A pergunta certa é: quem eu me tornaria se eu soubesse com certeza absoluta que ela nunca vai voltar? Essa resposta é a única atitude que importa. Agora eu preciso ir num lugar que a maioria dos vídeos sobre esse tema evita, porque até aqui tudo faz sentido na teoria. Ausência, evolução, silêncio, postura. Você ouviu? Concordou internamente, talvez até sentiu aquela clareza momentânea que vem quando algo encaixa. Mas existe uma objeção que vai aparecer. Talvez já esteja aparecendo agora, enquanto você assiste. Tá, mas e se ela nunca perceber? E se eu evoluir, crescer, me tornar uma versão melhor de mim mesmo, e ela simplesmente seguir em frente sem olhar para trás nenhuma vez? Vamos amarrar tudo, não como revisão, como conclusão cirúrgica. Você chegou até aqui com uma pergunta no fundo da cabeça. Talvez não tenha colocado em palavras, mas ela estava lá desde o primeiro segundo desse vídeo. O que eu faço agora? E a resposta não é uma lista, não é um protocolo de 5 passos. É uma única decisão que se desdobra em tudo o mais. Você para de viver em função do olhar de quem te dispensou. Não de forma dramática, não com uma declaração, não com um post de virada de chave que no fundo ainda é para ela ver. Você para em silêncio, internamente, no momento em que acorda e escolhe o que fazer com o dia, e a escolha não passa mais pela pergunta: o que ela vai achar disso? Isso parece simples. Não é, porque a mente vai resistir, vai criar justificativas. Eu só quero saber se ela está bem. Eu só vou dar uma olhada no perfil dela. Eu só preciso de uma última conversa para fechar esse ciclo. Cada um desses pensamentos é a mesma coisa com uma roupa diferente. A tentativa de manter controle sobre algo que não está mais nas suas mãos. E aqui está o que Marco Aurélio entendeu que mudou tudo. Soltar não é fraqueza. Soltar é o ato mais preciso que existe. É reconhecer o limite real do seu território e investir toda a sua energia dentro dele. Seu território é sua rotina, sua disciplina, seus projetos, sua presença com as pessoas que ficaram, seu corpo, sua mente, seu caráter. Trabalha isso todos os dias, sem plateia. E um dia, talvez próximo, talvez distante, talvez nunca, de forma que você saiba, alguém vai olhar para trás e entender o peso do que foi embora. Mas nesse dia, se você fez o trabalho de verdade, você não vai precisar mais dessa confirmação, porque você já vai ser outra pessoa, uma pessoa que não precisa de arrependimento alheio para saber que vale. Essa é a pergunta honesta. E merece uma resposta honesta. Pode acontecer. Ela pode nunca se arrepender, pode nunca perceber, pode construir uma vida inteira sem que aquele espaço vazio que você deixou pese o suficiente para virar arrependimento real. E se você chegou até esse vídeo esperando que eu te dissesse o contrário,
que se você fizer tudo certo, ela inevitavelmente vai voltar, vai sofrer, vai implorar. Eu não vou te dizer isso, porque seria mentira. E mentira confortável é o veneno mais lento que existe. Então aqui está o que eu vou te dizer em vez disso. Se a sua evolução depende do arrependimento dela, você ainda está preso. Pensa na imagem de um homem construindo uma casa. Ele acorda cedo, trabalha no projeto, coloca tijolo por tijolo, dia após dia, numa terra que é dele. Não porque alguém está assistindo, não porque vai postar o progresso, mas porque ele decidiu que vai ter uma casa. E cada dia sem agir é um dia a menos de estrutura. Agora imagina que esse mesmo homem só levanta cedo nos dias em que a vizinha está olhando pela janela. Nos outros dias, a casa não avança. Qual das duas casas fica de pé? Você já sabe a resposta. A postura estoica não é sobre construir para ser visto. É sobre construir porque construir é a expressão do seu caráter. A casa é consequência. O caráter é a causa. Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido e escrevia nas meditações lembretes para si mesmo de que a aprovação alheia não valia nada. Não porque ele era frio, não porque não sentia, mas porque ele entendeu algo que poucos entendem. Quem precisa de aprovação para agir, transfere o controle da própria vida para quem aprova. E você fez isso. Eu fiz isso. Todo homem que já amou fez isso em algum momento. A questão não é se você fez. A questão é por quanto tempo você vai continuar fazendo. Agora vou trazer uma nuance que é ainda mais desconfortável. Tem homens que leram tudo isso, entenderam tudo isso, e ainda assim usam o silêncio como estratégia. Ficam quietos não porque cresceram, mas porque estão esperando, contando os dias, verificando se ela viu o story, calculando o momento certo de reaparecer com a versão nova. Isso tem um nome. Não é postura estoica, é ausência performática. E a diferença entre ausência real e ausência performática não aparece no comportamento externo. Aparece no interior, aparece no que você faz quando não tem nenhuma possibilidade de ser visto, no que você pensa quando acorda às 3 da manhã, no que você escolhe fazer com uma tarde livre quando não tem ninguém para impressionar. Sêneca escreveu numa carta a Lucílio: recede in te ipsi. Recua para dentro de ti mesmo, não para se esconder. Não para lamber as feridas em silêncio, esperando que alguém perceba que você está sangrando. Para se encontrar, para reconstruir de dentro para fora, para lembrar que antes de qualquer relação, antes de qualquer rejeição, existe um homem. E esse homem tem valor que não foi dado por ninguém e, portanto, não pode ser retirado por ninguém. Isso é a fortaleza que o estoicismo propõe. Não uma fortaleza de pedra que isola, uma fortaleza de caráter que sustenta. Quando você constrói essa fortaleza de verdade, não como performance, não como estratégia de recuperação, mas como escolha de vida, algo interessante acontece. O arrependimento dela se torna irrelevante, não porque você não sente mais, não porque a dor sumiu, mas porque você encontrou algo mais importante do que o arrependimento dela, a sua própria direção. E paradoxalmente, e isso é quase uma lei da natureza humana, é exatamente quando você para de precisar que as pessoas começam a perceber o que perderam. Não porque você fez algo para provocar isso, mas porque a ausência de necessidade tem uma presença que nenhuma performance consegue imitar. Você já conheceu alguém assim, alguém que não precisava de você para ser inteiro, alguém que estava bem com ou sem sua aprovação, alguém que tinha uma direção própria que não dependia de ninguém confirmar. Você foi atraído por essa pessoa. Todo mundo é, porque autossuficiência emocional não é frieza, é o sinal mais claro que existe de que alguém encontrou a si mesmo. E encontrar a si mesmo depois de uma perda, sem amargura, sem revanche, sem performance,
É a única atitude que realmente transforma quem você foi em quem você vai ser. Você não faz alguém se arrepender mostrando o que perdeu. Você faz vivendo como alguém que não precisa provar nada. O arrependimento é consequência, nunca estratégia. E a postura que gera essa consequência não nasce de joguinho. Nasce de um homem que foi ferido, ficou em pé e escolheu crescer sem pedir permissão para ninguém. Esse é o trabalho. Silencioso, diário, sem plateia. Se esse vídeo tocou em algo real para você, escreve nos comentários uma palavra só: postura. Eu leio todos. E se você quer continuar nessa direção, o próximo vídeo é sobre o que acontece quando você para completamente de precisar de aprovação. E como isso muda a forma como o mundo inteiro te enxerga. O link está aqui em cima. Se inscreve. Ativa o sino. Não porque eu estou pedindo, mas porque você decidiu que sua evolução não para aqui. Até o próximo.